Olá, neste próximo tópico vamos abordar passo a passo como construir uma questão. Neste caso de complementação simples, interpretação e resposta única, que tem sua estrutura bem parecida. Construção da questão. A elaboração dos itens requer o domínio da área de conhecimento a ser avaliada e o atendimento aos procedimentos técnicos que envolvem a construção das questões. Então é necessário que, uma vez que o conteudista escolha o item na matriz para ser elaborado, ele tenha certeza que daquele domínio técnico ele vai conseguir tirar uma questão de excelente qualidade. Isso porque as questões vão passar por diversas revisões e o conteudista tem que estar preparado para resolver os aspectos técnicos relacionados ao conteúdo e atender aos procedimentos técnicos adequados de cada tipo de questão. A questão desenvolve-se artesanalmente, ou seja, ela deve ser original, não é permitido plágios. E a versão final é alcançada após várias revisões. Como eu citei, a questão, após a primeira versão da questão, ela vai ser analisada pelos revisores técnicos no aspecto de questão se a questão atende ao modelo ENADE e revisada em relação ao conteúdo da questão por profissionais da área. Tanto os elaboradores quanto os revisores devem confirmar se os itens elaborados atendem integralmente às diretrizes e às matrizes de prova dos cursos superiores de tecnologia, a quais serão a base para a elaboração da questão. Então, na construção de um item, a gente tem o costume de chamar a questão de item. Provavelmente vocês já perceberam isso. Então, na construção de um item, deve-se seguir os seguintes passos. Essa é uma indicação nossa para uma boa elaboração de uma questão, seguir essa sequência de passos, porém fiquem à vontade se vocês quiserem seguir um procedimento próprio na elaboração da questão de vocês. É livre, nós só indicamos como seria um procedimento adequado para a elaboração do item. Então, o primeiro passo seria a seleção do item na matriz da prova. O segundo, já na construção da questão, a elaboração da situação estímulo do texto base. O terceiro passo, a elaboração do enunciado, seguindo a sequência de estrutura de uma questão. Quarto passo, a elaboração das alternativas. E quinto passo, a elaboração da resolução comentada. É importante que, desde da concepção, da ideia de elaboração da situação estímulo, você já vai criando em mente a possível alternativa correta, bem como os possíveis distratores. É comum nós encontrarmos tanto erros técnicos quanto erros de conteúdo em relação aos distratores, devido ao fato do conteudista apenas se atentar apenas ter desde o início a alternativa que será correta, porém ele não pensa em quais serão possíveis distratores para a sua questão. Então sempre é bom a gente já iniciar a questão, a situação estímulo, pensando no que poderá ser abordado tanto como a resposta correta quanto como uma alternativa incorreta. Seleção do item na matriz da prova. Bom, esse é o primeiro passo na elaboração de uma questão, que é a seleção do item e posterior preenchimento do cabeçalho. Como já havia citado, é importante que o conteudista se sinta seguro e que tenha um domínio técnico daquele item, daquele tema que será o norte da elaboração da questão. Vamos ver um exemplo. Nós vamos pegar uma questão dessa matriz e tomá-la como exemplo na produção da questão nos próximos passos.
Então nós temos aqui uma questão do curso de engenharia ambiental, como vocês podem ver. Vocês irão receber uma matriz parecida com essa. A depender do projeto, nós temos diferentes matrizes. Então vocês irão selecionar a matriz de acordo com o conteúdo que vocês se sintam confortável em elaborar, que tem conhecimento técnico, e na elaboração da questão deverá ser seguido a área de conhecimento, que na matriz é indicada pelo objeto de conhecimento, que teria relação com uma cadeira ou uma matéria específica do curso de graduação. O descritor, que é um pouco mais objetivo, é algo mais objetivo dentro daquele objeto de conhecimento, algo mais descritivo. E habilidade ANAD, que é o que se espera que o aluno desenvolva ou utilize dessa habilidade para a resolução da questão. Bom, essa questão ainda deve ser observado na elaboração os procedimentos técnicos, que serão direcionados pelo nível de dificuldade e pelo tipo de item. É comum algumas matrizes apresentarem como procedimento técnico indicativo o tipo de texto base que deve conter a questão. Como a questão pode haver numa questão pode haver mais de um texto base, então a questão no mínimo deve ter o texto base indicado na matriz. Nível de dificuldade, a depender do projeto, irá ser identificado nível de dificuldade diferente. É mais comum nós utilizarmos a taxonomia de Bloom. Nós vamos ter um documento que vai ser entregue a vocês só sobre taxonomia de Bloom, relacionado com o nível de dificuldade, e provavelmente mais para frente um vídeo explicativo. Então, essa taxonomia de Bloom é dividida em níveis hierárquicos e consequentemente níveis de dificuldades. E é o tipo e o procedimento e outro procedimento técnico, o tipo de item a ser seguido, que são os que vimos anteriormente, que consistem em resposta única, complementação múltipla, acessão razão, interpretação e bom, esses quatro, está faltando algum, e complementação simples. São 5 tipos de item. Para os próximos passos, nós vamos selecionar essa questão EA15, que no caso é o nome da questão dada nessa matriz, e desenvolver uma questão a partir dela. Bom, após selecionado a questão na matriz, nós vamos transcrever essas informações num arquivo que nós vamos desenvolver a questão. Toda questão vai apresentar um cabeçalho, dependendo do projeto vai ter um template diferente, mas todos vão ser redigidos no arquivo Microsoft Word. Então, logo no início, antes de elaborar a questão, é aconselhável que a gente transcreva as informações da matriz para o cabeçalho no arquivo Word. Então, daí todas as informações dispostas no cabeçalho são retiradas da matriz. E o próximo passo será a elaboração da situação estímulo, ou texto base. Bom, os itens devem ser embasados em situações problema, e quanto mais próximo do cotidiano dos estudantes, melhor será o desempenho, tanto na questão avaliativa do estudante, quanto para o desempenho da questão, do desempenho do conteudista na elaboração da questão. Vai ter uma qualidade melhor aquele item desenvolvido. Então, para isso nós devemos observar todas as áreas de conhecimento exigidas na matriz da prova para a elaboração da questão, que é o objeto de conhecimento, o descritor e a habilidade ANAD.
Bom, antes de elaborar o texto base, nós devemos pesquisar diferentes tipos de fontes, diferentes fontes, antes de decidir a melhor forma de abordar o assunto, fazer uma pesquisa mesmo relativa àquela área de conhecimento e ver o que é mais abordado atualmente, o que é mais importante para aquele curso de graduação. E também é interessante que os textos base sejam extraídos de fontes fidedignas, ou seja, artigos em revistas científicas, autores e livros conceituados, pois isso irá assegurar a qualidade técnica da questão. Bom, retomando a questão exemplo abordado anteriormente, um tema atual para o descritor seria verificar a eficácia de monitoramento e controle em área com ocorrência de poluição atmosférica, poluição do ar ou poluição do solo. Então, após pesquisarmos sobre o tema em diferentes fontes, verificar o que é mais abordado sobre isso, nós chegamos num tema condições para o tratamento de água em ambientes eutrofizados. Esse seria um tema interessante em relação à poluição da água, ao qual é necessário se verificar constantemente a eficácia, monitoramento e controle da área. Bom, a partir do tema já selecionado, o próximo passo então será redigir o texto base, contextualizando o tema e inserindo a situação problema. Lembrando que lá no outro tópico de texto base, nós vimos que toda questão de modelo ENAD, para ser considerada modelo ENAD, ela deve ter uma situação problema inserida. Então, para a elaboração do texto base, nós devemos observar os critérios para a elaboração do texto base, que foi assunto do tópico 2.2, estrutura da questão texto base. Veja como ficaria. A eutrofização das águas superficiais é um problema mundial que está crescendo em termos de importância. Esta é causada pela entrada excessiva de nutrientes, especialmente o fósforo e o nitrogênio, que estimulam o crescimento excessivo de algas. Então, eu trago a contextualização do meu tema, observada no descritor. Então, essa contextualização vai estar abordada, foi o que foi pedido no descritor, que se relaciona à poluição da água, a verificação, monitoramento e controle necessários a águas com ambientes poluídos. Em sequência, eu trago minha inserção da situação problema, que estaria relacionada com a habilidade ENAD esperada do aluno. Qual habilidade que ele deveria utilizar para resolver a questão. Então, minha situação problema ficaria: a produção de água potável a partir de mananciais eutrofizados potencializa os problemas e desafios a serem enfrentados pelos profissionais do setor, que devem adequar-se a uma nova visão sobre o projeto e operação dessas estações. A remoção de águas em ambientes de tratamento de água, a remoção de algas em sistemas de tratamento de água torna-se difícil por causa do seu pequeno tamanho e da sua baixa densidade específica. Então, eu contextualizo trazendo o conceito de eutrofização nas águas superficiais, como é causado, e eu trago na situação problema um problema relacionado ao tratamento de água em ambientes eutrofizados. Voltando na habilidade ENAD, a habilidade ENAD dessa questão deverá fazer com que o aluno avalie criticamente a operação e manutenção de sistemas. Então, a situação problema, eu vou exigir que o aluno utilize seu conhecimento sobre tratamento de água e avalie as alternativas para a solução da questão. A gente pode notar também que essa fonte foi retirada
de uma revista científica, ou seja, uma fonte confiável. Bom, o próximo passo será a elaboração do enunciado. O enunciado deverá conter uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo estudante. Determinará o nível de habilidade cognitiva que será avaliado, que no caso aqui seria a dificuldade. Então no enunciado eu vou trazer o comando e em qual situação o aluno vai ter que analisar o contexto da situação, o problema proposto, para resolver a questão e optar pela alternativa correta. O enunciado deverá ser redigido de acordo com os procedimentos técnicos observados para a questão, no caso, resposta única. Então, ele vai ter que pedir por algo objetivo e direto e vai ter que terminar ou em ponto de interrogação ou em ponto final. A construção do enunciado das questões de complementação simples, interpretação e resposta única são bem similares, assim, a estrutura da questão é bem similar. Então, esse passo a passo pode ser realizado para esses três tipos de questões. As questões de complementação múltipla, exceção, razão, elas têm uma variação em sua estrutura. Porém, você consegue adaptar esse passo a passo na elaboração dessas questões. Bom, para a elaboração do enunciado também devemos observar os critérios para a elaboração de enunciado, o qual foi abordado no tópico 2.3, estrutura da questão e enunciado. Vamos a um exemplo de enunciado para a questão exemplo abordada nesse tópico. Bom, nível de dificuldade, no caso, seria avaliar. Para esse nível de dificuldade, o exigido é que o aluno saiba julgar a respeito do valor de ideias, materiais, trabalhos, métodos e soluções para certos propósitos, baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos. Então, seguindo a questão exemplo, vejam a sugestão. Analisando as informações apresentadas no texto base, quais das alternativas a seguir apresenta um dos problemas que o crescimento massivo de água pode causar no processo de produção de água potável por sistema convencional de tratamento? Esse verbo analisar é bem característico desse nível de dificuldade, avaliar, e também do nível de dificuldade analisar. Ele vai propor que o aluno analise ou avalie uma situação a ser julgada, uma situação inserida, né, no texto base e no contexto, para que ele possa julgar as alternativas. Então, observe o comando direto a ser resolvido. Neste caso, quais das alternativas a seguir apresentam um dos problemas que o crescimento massivo de água pode causar no processo de produção de água potável? Então, ele dá o comando direto a ser resolvido, em qual o aluno vai ter que julgar, a partir do disposto no texto base e dos seus conhecimentos sobre o processo de tratamento de água, o que o crescimento massivo de alga pode causar no sistema. E ele ainda dá a condição a ser observada para a resolução. Esse vai ser um dado imprescindível, porque nós temos diferentes processos, diferentes sistemas, diferentes sistemas de tratamento de água, e o convencional é um deles. Então foi importante deixar clara esse dado na resolução, no enunciado. Essa é a estrutura de enunciado típica de questões de resposta única, redigida em forma de pergunta, terminando em ponto de interrogação, onde as alternativas irão apresentar um problema específico com palavras objetivas e diretas, e não uma sentença extensa a ser interpretada. Agora o próximo passo será elaborar as alternativas. As alternativas são possibilidades de respostas para a situação problema apresentada.
apresentando sempre o gabarito, alternativa correta, o que será apenas uma, e distratores, alternativas corretas, 4, que serão 4 alternativas incorretas. Bom, deverá ser redigido de acordo com os procedimentos técnicos observados para a questão, no caso, a resposta única. Portanto, deve ser alternativas diretas e objetivas. É uma tarefa complexa, exige grande domínio técnico na sua área, na sua elaboração. Por isso que é importante, desde a escolha da questão na matriz, nós temos o conhecimento e o domínio do assunto, da área de conhecimento exigida na questão, porque as alternativas irão refletir esse domínio técnico de conteúdo. Além da resposta correta, nós conseguimos elaborar distratores condizentes com a situação problema e plausíveis. Bom, além disso, devem ser observados critérios para a elaboração das alternativas. Este tópico foi apresentado este assunto foi apresentado no tópico 2.4, estrutura da questão, alternativas. Bom, o tipo de resposta única. Como já havia explicado, as alternativas devem ser diretas e objetivas e não se apresentam em forma de sentenças muito extensas. Por exemplo, devem ser nomes, procedimentos, datas, números. Então vejam a sugestão para o exemplo proposto nesse tópico. Bom, alternativa A, aumento da carreira de filtração. Alternativa B, produção de água com doriza elevada. Alternativa C, aumento da salinidade da água produzida. Então note que as alternativas são um problema direto causado do aumento excessivo de algas na água a ser tratada. Então, é uma característica de um problema. Então, é um problema, é uma coisa bem objetiva e direta. E podemos notar também o conteúdo técnico das alternativas. Então, cada alternativa vai apresentar um problema diferente e apenas uma vai ser condizente com o problema de aumento excessivo de algas. Então, o aluno vai ter que ter o domínio técnico sobre sistemas de tratamento convencionais para responder à questão. Então, note que todas as alternativas são apresentadas de forma direta e objetiva, de acordo com o procedimento técnico para a elaboração das alternativas de resposta única. Todas as alternativas são respostas plausíveis e redigidas em forma de sentença correta, porém apenas uma condiz com o problema causado pelo crescimento excessivo de algas. Elas não são, note que elas são plausíveis, elas não são obviamente incorretas e nem incorretas pela inserção do prefixo in ou inserção da palavra não. Em relação à estrutura técnica das alternativas, note que todas se iniciam com letra maiúscula devido ao enunciado terminar em ponto de interrogação. Elas estão dispostas em ordem piramidal, da alternativa de menor extensão para a alternativa de maior extensão. E ainda ela se apresenta com todas se iniciando com substantivo, ou aumento ou produção. Vejamos agora como ficará a questão com todas as partes da estrutura unidas. Então tá aí. Nós elaboramos o texto base, depois de pesquisa sobre a área, sobre o tema, o que seria o mais atual sobre aquele conteúdo abordado. Nós tiramos daí dessa pesquisa um tema, retiramos o texto de uma fonte fidedigna, confiável,
elaboramos o enunciado de acordo com o procedimento técnico exigido pelo tipo de questão e de acordo com o nível de dificuldade, e elaboramos também as alternativas observando os procedimentos técnicos. Bom, por fim, nós temos que elaborar a resolução comentada. A resolução comentada, para as questões de complementação simples, interpretação e resposta única, contém a mesma estrutura, sendo elaborada apenas a resolução por alternativa. Não há necessidade da resolução geral. A resolução geral é indicada nas questões de complementação múltipla e acessão razão por serem baseadas em julgamento de afirmações. Então, para uma melhor visualização e para uma melhor disposição no template e melhor entendimento pelo aluno, esses dois tipos de questão de complementação múltipla e de acessão razão, a gente elabora, a gente pede que se elabore a resolução geral, que será dada por afirmativa, por cada afirmativa, e não por alternativa. Bom, para a elaboração da resolução comentada, deve-se observar os critérios para a elaboração da resolução no tópico 2.5, estrutura da questão, resolução comentada. Veja a seguir um exemplo de resolução comentada para a questão exemplo vista anteriormente. Então, para a alternativa A, aumento da carreira de filtração, nós teríamos: a alternativa A está incorreta, pois. Note que esse grifado, a alternativa A está incorreta, pois será padrão para todas, será o início padrão para todas as questões que apresentarem resolução comentada. Então, deverá ter esse início fixo, a alternativa A ou a alternativa B está incorreta ou correta, pois, e daí discorrer a resolução comentada. Bom, vamos observar a resolução. A alternativa A, então, aumento da carreira de filtração. A alternativa A está incorreta, pois, ao contrário do crescimento massivo de alga, ao contrário, o crescimento massivo de alga faz com que a carreira de filtração diminua e não aumente. Se o conteudista parasse por aí, essa não seria uma resolução comentada com grandes argumentos técnicos. Ele apenas nega a alternativa. Então, o estudante, o aluno, não conseguiria tirar nenhuma informação proveitosa dessa resolução. Ele não entenderia de fato por que aquela alternativa está incorreta. E daí a necessidade de discorrer do porquê. E aí continua. A carreira de filtração é o tempo em que o filtro passa trabalhando entre uma lavagem e outra consecutiva. O grande número de algas no sistema de tratamento provoca o entupimento dos filtros, fazendo com que o aumento do acúmulo de impurezas se dê rapidamente, aumentando progressivamente a perda de carga e reduzindo a capacidade de filtração, diminuindo assim sua carreira de filtração. Ponto. Então ele trouxe os argumentos técnicos necessários para explicar o porquê que a carreira de filtração diminui e não aumenta quando há o crescimento excessivo de algas. Bom, vamos ao exemplo agora da alternativa correta. A alternativa é a promoção do surgimento de percussores de subprodutos de desinfecção. Bom, repetindo, a alternativa E está correta, pois é a estrutura fixa da resolução comentada por alternativa. Então nós repetimos essa estrutura e discorremos do comentário. Então vejamos, a alternativa E está correta, pois a matéria orgânica natural, as algas microalgas e as cianobactérias e seus metabólicos são os principais percussores com os quais os halogênios, agentes utilizados para desinfecção, reagem para formar subprodutos da desinfecção. A maioria desses subprodutos são tóxicos. Então, daí a gente já tira o problema do porquê
que o crescimento excessivo de algas é prejudicial ao sistema de tratamento de água convencional, porque eles vão se combinar com os agentes utilizados para desinfecção para a formação de subprodutos tóxicos. A exemplo são formados os trialometanos, que nas águas potáveis representam um risco para a saúde, já que está incrementando a mortalidade por câncer. Então, essa seria uma resolução adequada, tanto para a alternativa incorreta e tanto para a alternativa correta. Note aqui que a primeira parte ele afirma o problema recorrente, o problema causado, que foi a pergunta do enunciado, o problema causado pelo crescimento excessivo de algas, e aqui ele justifica o porquê disso ser um problema. Bom, agora um exemplo ilustrativo de como ficaria a resolução comentada completa. O grifado em negrito é o fixo de cada resolução do item. Vocês podem ver que a estrutura é sempre a mesma, e daí discorre a resolução comentada, sempre com argumentos técnicos que levem o aluno de fato a entender por que cada alternativa está correta ou incorreta. Neste tópico foram apresentados procedimentos passo a passo de como elaborar uma questão ou de interpretação, resposta única e complementação simples, que tem sua estrutura bastante semelhante, e foi apenas uma dica. Fiquem livres para se adequar a esses procedimentos, às suas necessidades de elaboração de questão, e utilizarem da melhor forma possível.